Olá, amigos, sejam todas e todos bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um projeto que tem a intenção de fazer divulgação científica, de apresentar temas, debates, conteúdos relacionados à geografia e às ciências humanas. Podcast em mais uma temporada, mais uma oportunidade de a gente escutar pesquisadores, debater temas que são relevantes academicamente, mas também do nosso contexto de vida, da nossa sociedade. Bom, o tema do nosso episódio de hoje é a insegurança alimentar e a fome, e eu tenho como meu convidado Cléder Fontana. Cléder está aqui conosco, bem-vindo, Cléder. Esse é o Podcast Sem Fronteira. Everton, muito obrigado pelo convite. Eu me lembro muito bem da primeira vez que ouvi o primeiro podcast e fiquei muito contente pela qualidade e pelo conteúdo, e hoje me sinto muito honrado por poder participar. Que beleza, Cléder. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, então, da segurança alimentar e a fome, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação, então, do nosso convidado. O Cléder, ele é licenciado em Geografia, também tem formação de graduação em Filosofia, é especialista em Geografia pela UFPEL, mestre em Geografia pela FURG e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cléder atualmente é professor adjunto do Departamento de Geociências da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, e atua principalmente com geografia humana, sobretudo o tema da fome e da alimentação. Ele também é integrante do Núcleo de Estudos em Geografia, Agricultura e Alimentação, o NUGAL, da UFSM. Cléder, o tema da nossa conversa de hoje é um tema com caráter geográfico, né, eminente, assim, e que tem uma reverberação social muito, muito significativa, né? Nós estamos falando de algo que está presente nos estudos da geografia há muito tempo, né? Algumas décadas, e, enfim, que está presente na realidade brasileira, né? O tema da fome, da insegurança alimentar. Acho que para começar a nossa conversa, eu gostaria de te colocar, né, de fazer um pedido para talvez apresentar algumas definições, alguns pontos mais básicos, assim, pontos de partida para o nosso diálogo, né? E nesse sentido eu gostaria de entender um pouco assim como tu define, o que tu entende por segurança, insegurança alimentar e como tu define a fome sob as tuas perspectivas de pesquisa e de trabalho. Perfeito, Everton. Então, esses dois temas, esses dois conceitos, eles são significativamente complexos e têm uma trajetória muito antiga na geografia. Além disso, de que a fome é uma expressão usada cotidianamente. Então, isso pode gerar até uma certa confusão no entendimento do que é esse conceito, né? Que é uma palavra que a gente usa como, olha, estou com fome, estou morrendo de fome, puxa, que fome, né? E o que a geografia se preocupa com isso não tem nada a ver com essa sensação de que a gente atrasou um pouco o horário do almoço ou do lanche, alguma coisa nesse sentido. Mas eu começaria dizendo, Everton, que a fome é um problema multidimensional e que, a partir de uma definição do Josué de Castro, ele diz que a fome é a expressão biológica de um problema social. Então, nesse sentido, a fome ela nos atinge enquanto seres vivos que nós somos, seres biológicos, e ela é resultado de uma condição social, econômica e assim por diante. Ao mesmo tempo, Everton, a insegurança alimentar, ou a segurança alimentar, como num período mais recente se popularizou no Brasil, e como se estuda a fome no Brasil num período mais recente, é um conceito que tem origem em pesquisas nos Estados Unidos, que foi trazida para o Brasil, e que, especialmente a partir de 2003, 2004, tem sido estudado e, inclusive, pesquisado pelo IBGE. Nesse sentido, para a gente definir o que é insegurança alimentar, a gente tem que sempre pensar também o que é a segurança alimentar. E a segurança alimentar diz respeito àquela condição onde, no domicílio, segundo o IBGE, né, as pessoas têm acesso regular e permanente a alimentos de quantidade, qualidade suficiente e sem que comprometa outras necessidades essenciais.
O que está fora disso, do acesso regular e permanente a alimentos, o que está fora disso é entendido como insegurança alimentar. E a insegurança ela vai de um nível leve, vamos assim dizer, que tem a ver, que inclui uma preocupação, ou com uma dimensão que é qualitativa e que avança para uma dimensão que se torna quantitativa. Por isso o IBGE fala em insegurança alimentar leve, moderada e grave. Pois é, tu retratou e tu chamou aqui para o nosso diálogo o Josué de Castro, né? Aquele livro da Geografia da Fome, que é de 64, né? Se não me engano. 46. 46, na verdade. Teve uma edição posterior de 64 que eu tinha aqui. De 46, né? 1946, a gente está falando praticamente de um século no qual o tema da fome ainda está presente, né? É muito interessante essa definição que ele traz, assim. E, enfim, né, pensando e associando essa ideia, né, de que a fome é um resultado biológico que, enfim, é resultado, né, que é acreditado a partir de problemas sociais, né. Amplia muito, né, a dimensão do biológico, do nutricional para outros aspectos, assim, né. E, bom, da insegurança alimentar, é interessante pensar esses níveis, né, que nem tu trouxe, né. Mas, tentando associar essas duas discussões, né, Cléder, há pouco tempo atrás a gente teve informações, assim, né? Estou falando aqui de 2022, de algo de 33 milhões de brasileiros que estavam na situação de insegurança alimentar dentro desses diferentes níveis que tu comentou, né? Bom, o que tu atribui, quais são os principais fatores, quais são os principais elementos que a gente poderia associar a tanto a questão da fome, mas principalmente esses números, né, alarmantes assim, da insegurança alimentar? Ao que tu acredita, digamos assim, a insegurança alimentar nessa perspectiva histórica, contínua, digamos assim, do Brasil, e para esse quadro que é atual, né, de insegurança. Perfeito, Everton. Então, bom, antes de a gente chegar no que efetivamente pergunta, eu queria voltar um instante atrás, Everton, para dizer o seguinte, que quando é divulgado no Brasil os dados de fome, a partir da pesquisa do IBGE, e foi o que a Rede Pensan ela utilizou, a mesma metodologia que se chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, quando eles divulgam o dado da fome, na verdade esse dado é apenas a insegurança alimentar grave. A insegurança alimentar grave é o terceiro nível, vamos assim dizer, da fome, que é aquele que atinge as crianças que residem no domicílio, e é quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimento. Então, quando foi divulgado os 33 milhões de pessoas, no contexto da pandemia, a gente estava... esse dado diz respeito a essa condição. Só que, menos grave do que essa condição, a gente tem ainda a insegurança moderada e a insegurança leve. E a insegurança moderada, ela diz respeito a uma redução quantitativa de alimentos. Ela já diz respeito a uma redução quantitativa de alimentos, que tem uma ruptura de padrões alimentares. Ou seja, já se tem uma falta de alimentos aqui também, né? Que nesse caso está incluída aquela coisa de que às vezes as pessoas mudam o cardápio ou reduz uma refeição para poder completar outra, ou alguma pessoa do domicílio reduz para atender a necessidade de outras. E antes disso ainda tem insegurança alimentar leve, que é quando, primeiro, se tem uma incerteza do suprimento de alimentos, e, portanto, a insegurança alimentar leve diz respeito a uma dimensão da preocupação, e se a gente pensar, né, o que é um pai, uma mãe, e especialmente uma mãe dentro de casa, né, pensar que, eventualmente, a criança não vai ter o alimento suprimido, é um tormento, né? Então, a insegurança alimentar tem uma dimensão de preocupação, e ela inclui uma dimensão de substituição das preferências alimentares e da qualidade dos alimentos em detrimento de se suprir uma quantidade de alimentos. Então, a insegurança alimentar leve, ela já tem uma dimensão de qualitativa da alimentação, porque tem uma dimensão qualitativa da alimentação e também ela foge um tanto de atender às preferências e às questões culturais nas quais a alimentação estão envolvidas. Ô, Cléder, e acho que tentando fazer um paralelo aqui. Então, quando a gente fala de fome, a gente está falando de um quadro nutricional, efetivamente, calorias, né, elementos
que vão numa perspectiva de necessidades básicas de funcionamento do corpo. Quando a gente fala de insegurança, a gente poderia estar associando a ideia da qualidade da alimentação, ou seja, talvez a pessoa possa ter a quantidade de calorias diárias, mas, por exemplo, está comendo muito doce, salgadinhos, né, coisas que são industrializadas, que não cumprem todo um amplo espectro de elementos, sei lá, de vitaminas, de sais minerais, enfim, de tudo aquilo que compõe a alimentação. Seria por aí? Perfeito, Everton. Essa dimensão é muito importante. E isso é o motivo que, nos últimos tempos, a gente tem passado, por exemplo, por um crescimento muito rápido de pessoas em sobrepeso e obesidade no Brasil. Os dados sobre peso e sobre obesidade no Brasil são alarmantes. E não é exclusividade do Brasil, outros países também têm passado por esse fenômeno. E esse fenômeno ele revela, por um lado, que, frente à necessidade de suprimir a quantidade de alimento que a gente precisa, a população tem optado, dado a escassez de recurso econômico, tem substituído os alimentos de qualidade por alimentos que mantêm a quantidade. No contexto da pandemia, Everton, isso ficou várias pesquisas no Brasil demonstraram isso, onde as pessoas deixaram de comer frutas, verduras e legumes e passaram a incluir muitos alimentos chamados de ultraprocessados, mas especialmente macarrão, vamos assim dizer, salsicha, coisas desse tipo, que eles são muito pobres do ponto de vista de minerais, vitaminas, como tu já bem apontou. E essa dimensão, Everton, também foi trabalhada, estudada pelo José de Castro na Geografia da Fome. Ele chamava isso de fome oculta. Que eles, olha, às vezes a pessoa pode se alimentar todos os dias, ela pode comer todos os dias, mas efetivamente ela não está alimentada. Então, a Geografia da Fome, ela tem, do Josué de Castro, ela tem uma dimensão, ela pode ser entendida, a obra, a Geografia da Fome, pode ser lida como uma geografia da saúde. Por quê? Porque uma determinada alimentação, com o passar do tempo, reverbera, produz determinados problemas de saúde. E isso ele trata muito bem na obra lá de 46, no sentido de que a população poderia comer todos os dias, mas como essa alimentação é deficiente do ponto de vista de minerais, vitaminas e assim por diante, com o passar do tempo, algumas questões de saúde, de doenças, né, vão aparecer. Nossa, mas o número é muito alarmante, né? E a situação que nos traz da fome associada a crianças e o dia inteiro sem comer, né? Que é o nível mais elevado, digamos assim, do registro da insegurança alimentar. Bater na casa dos 33 milhões é algo, né, muito, muito significativo, né? Imagino que esses números tenham diminuído agora, mas não sei até que ponto, né? Se tu tens dados mais atualizados, inclusive. E talvez retomando aquele ponto, né, a que tu atribui esses dados históricos e atuais, né, tão significativos assim, de insegurança alimentar no nosso contexto aqui brasileiro? Então, Everton, o Brasil é interessante que a gente tem um conjunto de pesquisas que o IBGE tem produzido, a primeira de 2004, mas já são 5 pesquisas, 2004, 2009, 2013, 2017/18, porque a pesquisa foi produzida no final e na virada de ano, e de 2023. Então, são 5 pesquisas que elas são feitas com a mesma metodologia e que elas revelam esses dados, de certa forma que a gente pode, por isso, a gente pode acompanhar historicamente como que esse fenômeno tem se comportado. Mais um momento muito importante muito significativo disso, é a passada a partir dos anos de 2017, 2018, com o ápice no contexto da pandemia, onde a gente poderia dizer que explodiu os dados de insegurança alimentar no Brasil, e daí esse dado das 33 milhões de pessoas no Brasil que estavam em situação de insegurança alimentar grave, portanto, entendido como fome. Então, a gente tem momentos de acentuação desse problema, a gente tem momentos de uma certa retração. O contexto presente é de um abrandamento desse problema. Já da pesquisa de 2017/18 para a pesquisa de 2023, a gente consegue os dados revelam que houve uma diminuição
das pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar. E aí, Everton, para mais diretamente responder a tua pergunta, dizer que a fome, né, é uma questão multidimensional e que num contexto mais presente, para me reduzir a um contexto mais presente, ela está associada a uma performance econômica nacional, né? Ela tem tudo a ver com o mundo do trabalho, num contexto onde nós tivemos um aumento do número de pessoas desempregadas. Nós passamos, num período bem recente no Brasil, por uma diminuição dos direitos trabalhistas e, portanto, se a gente tem menos pessoas empregadas, se as pessoas empregadas têm menos direito, essas pessoas têm menos renda. E a renda talvez o fator determinante para a questão, é um dos fatores determinantes para a questão da fome e da insegurança alimentar. Mas também esse problema tem a ver com outras questões, às vezes mais macro, né, como uma política monetária, o câmbio, né? As políticas de câmbio, elas podem agravar essa situação. O aumento, a desvalorização da moeda nacional faz com que os produtos nacionais exportados, de exportação, tenham um maior interesse para o mercado internacional e, portanto, faz com que os preços dos produtos se tornem mais caros no Brasil. E você deve lembrar, a gente lembra muito bem, né, que no início da pandemia, o preço dos produtos alimentícios dispararam. E eu falo aqui especificamente o arroz e o feijão, sobretudo, né, que é a dobradinha básica dos pratos dos brasileiros e brasileiras. E esse preço disparou, ele não retraiu mais, a gente continua pagando muito caro pelos alimentos, e isso tem um impacto, então, diretamente sobre a condição alimentar e, portanto, incide num fator de acentuação desse problema. E aí, obviamente, tem toda uma outra dimensão das políticas públicas, né, Everton, que é importante. Por exemplo, quando as crianças ficaram em casa no contexto da pandemia, né, a escola é um local de suprimento de alimentação também. A escola também cumpre esse papel. Então, as crianças não tendo acesso ao alimento como elas tinham com uma regularidade que a escola oferece, isso agravou bastante esse problema. Entre tantas outras coisas que a gente poderia falar. Claro. É interessante pensar, né? É isso, o potencial que as famílias têm de adquirir alimentos comparado com a ascensão, a inflação desses mesmos itens, assim, produz desencontros, né? E que obviamente as pessoas vão buscar outras alternativas, talvez não tão adequadas como a gente vinha comentando aqui, né? Mas em alguma medida, assim, me parece uma aparente contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, né, a gente ouve falar tanto, né, de que o Brasil é o país que alimenta o mundo, o Brasil é o país que tem um agro pujante, um agro que tem o seu papel em combater a fome mundo afora. Nós estamos em um contexto muito significativo de preço de alimentos, de qualidade de alimentos e um descompasso com a capacidade das pessoas adquirirem esses alimentos, né? A gente, sei lá, né? Eu vivo num contexto aqui onde as pessoas minimamente ainda têm, né, eu falo aqui de Erechim, onde as pessoas têm minimamente a condição de produzir o seu alimento, nem que seja nos terrenos um pouco maiores das casas, algo do tipo, né? Mas em contexto metropolitano isso é impossível, né? Praticamente impossível, né? O abastecimento é algo fundamental via supermercados e outras redes, assim, né? Mas estou dando essa volta, Cléder, mas no fundo é isso, né? Parece que a gente tem uma contradição discursiva até, né? De um lado, parte dos discursos nos remete à ideia de que a gente é o grande produtor de alimentos, que alimenta o mundo e tudo mais. Por outro lado, a gente tem a constatação, dados e informações muito contundentes, assim, no sentido da presença, da fome e da insegurança, né? Enfim, como é que tu pensa essa relação, essas narrativas, esses discursos, assim? Faz parte também, aqui tem um componente que agrava essa relação da situação das inseguranças. Enfim, não sei, é uma contradição também, é uma pergunta, né? Uma impressão minha. Perfeito. Sim, é uma contradição, né? Se o Brasil é o celeiro do mundo, se é o país que alimenta o mundo, né? Como que a gente vê esse fenômeno chegou a atingir no contexto da pandemia, a insegurança como um todo, né? Quase metade da população brasileira.
Então, tem uma questão de contraditoriedade aí sim, né? E isso se deve, sobretudo, ao fato de que cada vez mais a produção agrícola está associada ao mundo das commodities, né? É um mercado que é regulado por bolsa de valores. Por isso a política cambial por isso que aquilo que tu falou da política cambial é um elemento importante, né? Então, muito importante, muito importante. Ser regulado internacionalmente o preço, a cotação do real perante o dólar influencia diretamente no custo interno, né, digamos assim. Perfeito. E também naquilo que vai ser produzido, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, a produção de arroz e de feijão, se a gente pegar os dados, isso é dados do censo, né? A gente tem uma redução da área plantada desses produtos. E, inclusive, o feijão a gente teve uma diminuição da quantidade produzida. Por outro lado, se a gente pegar a cana-de-açúcar e a soja, a gente vai ver que a área plantada, a produção e a produtividade crescem em números estratosféricos. Então, a gente tem tido áreas que eram de produção agrícola, né, diretamente daquilo que alimentava as pessoas, e que está sendo substituída pelo mundo mais diretamente das commodities, cana e, sobretudo, soja, né? Então, isso tem um impacto na alimentação. Vai impactar diretamente, né? E essas produções, a cana e a soja, eu costumo dizer, Everton, que é uma agricultura, né, que é uma produção voltada para o mundo da energia. Né? Então, a gente poderia dizer nesse sentido que a gente está aí, não é uma agroenergia, né? Que, em última instância, é para transformar em alimentação para produzir proteína animal, por um lado, né, que aí tem mercados muito específicos, com valor muito caro, mas, por outro lado, também é utilizado bastante para abastecer tanque de automóvel, né? Então, para produzir combustíveis. E isso não alimenta as pessoas. Everton, mas o que eu gosto muito, uma coisa que eu gostaria de registrar, porque tem uma dimensão histórica e contemporânea, é que, para mim, a frase que eu mais gosto da Geografia da Fome, lá de 1946, do Josué de Castro, ela diz o seguinte: é através da deficiência alimentar que a monocultura impõe, e é através da fome que o latifúndio gera. Isso Josué escreveu em 46. E se a gente olhar para um contexto presente, a gente vai ver que essa dobradinha, monocultura e latifúndio, ela continua tendo o mesmo impacto sobre a fome na população brasileira. Então, a fome, a insegurança alimentar, ela também passa por essas dimensões. Que frase, né? Que frase é essa do José de Castro, 1946, né? O que, por um lado, nos deixa um pouco desalentados, né? A gente está falando de 1946 e isso permanece, está presente, continua, né? Mas enfim, é um ponto forte, né? Isso revela uma dimensão que o Josué sempre nos disse, né, Everton, de que a fome é um problema político e que é um problema que cada vez mais a gente tem visto que é estrutural, né? É um problema estrutural da nossa sociedade, não exclusivo da sociedade brasileira, se a gente quiser ficar um pouco mais triste. De fato, né? Realmente é um ponto emblemático, né? No campo brasileiro a gente vê essa disputa entre um modelo centrado nas agroindústrias, complexos agroindustriais, né? A produção de o campo como produtor de matéria-prima para as grandes indústrias, agroindústrias, seja onde elas estejam, né? Na China ou aqui mesmo, né? E de outro lado essas cadeias um pouco mais curtas, né? Associadas a uma produção mais saudável, feiras talvez, mercados, mas que não tem a mesma dimensão e a mesma pujança, né? E é interessante pensar e ver isso, né, Cléder? Isso acontece não só num contexto como do caso do Centro-Oeste brasileiro, as grandes expressões do agronegócio, assim, mas a gente percebe isso também em algumas áreas como de predominância, inclusive, da agricultura familiar, né? No caso do norte do Rio Grande do Sul, sudoeste de Santa Catarina, essa mudança também ela se torna algo presente, né? Interessante pensar isso, né? Tem uma mudança estrutural, tem um incentivo estrutural colocado, né? E políticas públicas têm uma contribuição importante com relação a isso, me parece, né? E, enfim, acho que isso já remete a uma pergunta mais fácil do podcast hoje aqui, Cléder, que é onde é que está o caminho da transformação, né? Então, tu como pesquisador que nos traz essa dimensão,
A parte mais fácil, né? Beleza, como é que a gente sai dessa? Vou te colocar numa dessas, né, para responder. Enfim, como é que, onde é que a gente pode reverter esse quadro? O que políticas, pelo menos, tu enxerga, tu percebe que vem trazendo algum tipo de alívio, né? Como tu falou, diminuindo um pouco a tensão associada e que possam ser caminhos, horizontes para a gente, né? Ou então, né, Everton, do ponto de vista aí nos últimos, vamos pegar nos últimos 20 anos do Brasil, né, essas pesquisas que eu te disse que o IBGE tem feito, elas têm revelado que as políticas públicas têm um papel muito importante na retração da fome. E as políticas públicas é um conjunto que vai da alimentação escolar a PA, né? Isso, aquisição de alimentos, né, a distribuição de alimentos, o Fome Zero e a questão que é a primeira política pública no Brasil que que envia para as pessoas, ao invés de alimento, envia um recurso financeiro, né? E esse talvez foi a grande diferença do Fome Zero em relação a outras políticas públicas, né, através do Bolsa Família, de que as pessoas receberam um cartão e que elas recebiam dinheiro e elas iam no supermercado comprar o alimento. Porque até então no Brasil as políticas públicas de alimentação, que são históricas, têm centenas de anos, elas sempre distribuíam alimentos. E o Fome Zero passou a distribuir renda. Uhum. Então, a gente vê que essas pesquisas que o IBGE tem feito, que as políticas públicas, elas são super importantes, mas, por outro lado, também a gente vê que tem uma questão de estrutura fundiária, de horizonte de produção no campo e de socialização das riquezas que nós produzimos. Nós passamos, né, Everton, nos últimos 80 anos, vamos assim dizer, nos últimos 60 anos, pela chamada Revolução Verde. A gente viu a questão das sementes híbridas, a gente passou por toda a questão da transformação também dos anos 80, dos anos 90, com a entrada de outros tipos de melhoramento genético de plantas e animais, e a gente vê que não tem resultado em melhorias no que diz respeito a acesso das pessoas a uma alimentação. Então a gente tem aumentado muito a produção, a ponto de que a gente superou aí já nos últimos 60 anos, é isso que eu gostaria de dizer, a gente superou a quantidade a gente produz mais do que a gente se alimenta, a gente tem condição de produzir muito mais do que a gente se alimenta, e isso era um problema há 80, 100 anos atrás, né? A quantidade produzida, hoje a quantidade produzida não é mais problema, mas a gente tem um problema de distribuição. Então, como o problema é estrutural, a gente tem que pensar em uma socialização da produção, né? E uma socialização da produção, a gente chega em questões mais profundas, né? Do modo como nós temos nos organizado socialmente. E que, portanto, em última instância, o que a gente chama de capitalismo, né? Tem uma carga muito grande sobre esse fenômeno. A garantia do acesso universal dos alimentos é um grande desafio, né? Imaginar é um tema em alguma medida revoltante, imaginar, né, essa situação de desabastecimento, de qualidade de alimentação e tudo mais, e ao mesmo tempo imaginar políticas que possam, ações práticas, talvez mais profundas, né, que possam reverter quadros como esse, né, Cléder? Enfim, eu acho que temos um quadro muito desafiador, né? Mas eu acho que eu estou trazendo de novo aqui aquilo que tu falou do Josué de Castro, né? O quanto que talvez a gente tenha andado muito pouco, né, em algumas direções como essa, né? Ouvir né, nas suas palavras o que ele citou no livro é algo impactante, né? Não sei se o Josué de Castro talvez seja a grande referência dos teus trabalhos, assim, a grande inspiração, assim. Se tu traz outros autores que te inspiram nessa caminhada, assim. Quem hoje os autores que tu tem te referenciado e te apoiado, digamos assim, nessa construção, assim, desse debate? Então, Everton, sim, o Josué, as minhas duas pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado, tem o Josué como uma grande referência. E às vezes eu tenho a impressão até de que a geografia não dá a devida atenção para o Josué, porque outras áreas, né, talvez deem mais atenção para o Josué, e especialmente nos últimos anos, eu tenho acompanhado uma série de coisas que parece que outras áreas dão uma atenção maior para o Josué do que propriamente dito a geografia.
Ele colocou esse problema, né, Everton? Ele disse que a fome é um problema político, e nesse sentido a gente não superou esse problema. Então, ele tem que ser, vamos assim dizer, uma referência para todas aquelas pessoas envolvidas com esse tema. Apesar de que a fome, como ele retratou, e que eu sintetizaria aqui, né, Everton, como, por exemplo, tu deve te lembrar a obra do Cândido Portinari, a obra Retirantes, né? O Josué trata daquela fome que a pessoa fica com as pernas mirradas, com um ventre enorme, né? E hoje a fome ela se revela de outra forma. Ela se revela, inclusive, às vezes, no sobrepeso. Uhum. Então a gente tem que pensar também em outras formas da gente acompanhar esse problema. Então ele é a grande referência histórica, é a grande explicação do ponto de vista das ciências humanas. As reflexões dele nesse sentido de que a fome é um problema político continua válido. Mas as pesquisas, por exemplo, do IBGE sobre insegurança alimentar são super importantes para a gente compreender esse fenômeno, pensar a importância das políticas públicas e de desenvolvimento de outras questões que possam minimamente fazer com que esse fenômeno se torne menos perverso. Sim, a tua tese vai nesse sentido, né, Cléder, de pensar o Josué de Castro, sua relação com uma questão ambiental, né? Tua pesquisa, tua tese de doutorado vai nesse sentido, né? Não é tão recente, mas mostra, eu acho, que essa tua relação com o Josué, né? Sim, Everton, sim. Eu falou aí de Erechim, Everton, e eu me lembro que eu escrevi depois até num texto que, para mim, foi muito impactante na minha adolescência, um dia que eu presenciei uma cena, Everton, porque eu sou catarinense, apesar de que vivo no Rio Grande do Sul há muitos anos. Mas na minha adolescência, um dia a gente estava na beira de uma estrada rural, e nessa estrada rural passavam muitos caminhões carregados de frango, suíno. Tu é de qual região de Santa Catarina? Do oeste de Santa Catarina. Do oeste, mais precisamente de um município chamado de Xaxim. Ali eu nasci e moramos em outros locais também, mas a minha infância e adolescência foi nessa região do estado. E esse determinado dia a gente estava na beira dessa estrada rural e a gente presenciou um sujeito que estava, eu acompanhado do meu pai, inclusive, eu era adolescente, um sujeito que ele estava se alimentando de um animal que não é de uso habitual para alimentação humana, que é um gambá. Uhum. E esse sujeito, Everton, ele trabalhava em aviários, em produção para as agroindústrias. Então, para mim, aquilo foi muito impactante, no sentido de perceber que onde se fazia produção agroindustrial que alimenta os mercados asiáticos, vamos assim dizer, e europeu também, e até hoje é assim, isso já faz aí quase 30 anos dessa cena que eu presenciei, e essa realidade continua sendo assim. Tu contou a tua idade agora aqui, ó, só pra... Vou entregando, né? Mas eu vi e percebi, Everton, na adolescência que estava ocorrendo um fenômeno muito interessante, porque tinha uma produção agroindustrial enorme de um produto que é super valorizado no mercado internacional, que é a proteína animal brasileira, e as pessoas que trabalhavam na produção da proteína alimentar, da proteína animal, elas não tinham as suas necessidades alimentares suprimidas. E, ao mesmo tempo, Everton, toda essa conjuntura, ela estava resultando em grandes transformações nas paisagens, nos hábitos e no jeito das pessoas pensarem, né? Então, eu costumava brincar que aquelas histórias que eu escutava as pessoas mais velhas contarem, dado esse avanço do mercado, do mundo da agroindústria, as aves estavam desaparecendo, os pequenos córregos estavam sendo poluídos e assoreados, os peixes, né, deixavam de existir. Então, onde meus pais, meus tios falavam que eles iam pescar quando eles eram crianças, eu já não conseguia mais, porque aqueles córregos já estavam completamente assoreados. Então, para mim, o que eu pensei depois de muitos anos, o que eu me dei por conta, é que sim, olha, existe uma questão aí muito próxima do que a gente chama de questão ambiental relacionada ao tema da fome. Uhum. E foi basicamente isso que eu fui procurar na obra do José de Castro, e foi surpreendente de ver que ele já tinha pensado isso há 60 anos antes do que eu estava preocupado.
Então, de muitas formas. O Josué foi uma pessoa importante em 72, na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente na primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que ele dizia que a principal poluição era a questão da fome. Já a fome é a primeira poluição, não é a da indústria, outras coisas, é a fome. Porque ela nos atinge na nossa biologia. Antes, inclusive, de a gente pensar que quem está com fome não pensa, não raciocina, não canta, não vive, não produz cultura, não produz arte, não produz ciência, não produz nada. Que interessante, né? Tem uma questão ambiental, talvez uma ideia de natureza, né? Natureza humana, né? No sentido de a gente vê algumas discussões ambientais que descolam o humano da natureza, né? Parece que está presente na obra dele esse ponto. Assim. Perfeito. Né? Entender que nós, por termos uma característica essencialmente social, né? Por sermos seres políticos, diriam Aristóteles, né? Uhum. Que nós não somos parte da natureza, né? Mas nós somos seres biológicos também, né? Uhum. E no contexto contemporâneo, né, Everton, a gente vê que esses problemas eles só se agravar. É estarrecedor quando a gente vê no mesmo dia, e digo isso uma notícia que uma situação que eu presenciei há poucos dias atrás, onde no mesmo portal de periódico a gente tinha uma notícia das queimadas, da fumaça que chegava, das queimadas na Amazônia, da fumaça que chegava aqui no sul do Brasil, tinha uma notícia sobre a intensidade de um fenômeno meteorológico que ele ocorre na América do Norte, mas que ele está ocorrendo numa intensidade muito maior do que aquilo que é usual. E também tinha uma notícia sobre a questão de chuvas no deserto do Saara, que estava chovendo numa quantidade que nos últimos 30 anos, era a notícia que tinha ali, não se tinha registro. Ou seja, a gente tem um desequilíbrio significativamente geral, vamos assim dizer, no planeta, né? E que as pesquisas têm apontado que, por exemplo, no Brasil, né, a produção de proteína animal está diretamente associado à retirada da vegetação, da cobertura natural, ao avanço sobre a Amazônia, e tem impacto sobre a poluição atmosférica e assim por diante. Então, me parece que a fome e a alimentação tem tudo a ver com isso, sim. A gente aqui tem que procurar esses laços que, às vezes, eles não são muito fáceis de serem percebidos também. Bom, encontrar esses laços, então, talvez seja a segunda caminho das pedras que eu vou te pedir aqui, então, Cléder. Porque no nosso podcast tem muitas pessoas que ouvem no sentido de pensar em a sua relação com a geografia, com as ciências humanas, de pensar, talvez, seu TCC, pensar uma agenda de pesquisas, né? Nesse encontro da discussão da geografia, fome, insegurança alimentar, quais agendas de pesquisa tu entendes que estão postas, assim, que poderiam ser inspiradoras para pessoas que estão iniciando, ou não, né? Também pessoas que já têm uma caminhada de estudos acadêmicos, né? O que tu poderia nos apontar, talvez, para os nossos novos pesquisadores e velhos pesquisadores também, como agenda de trabalho? Everton, naquela obra Geografia Humana, do Lablache, ele diz que a alimentação é um dos temas mais interessantes para a geografia estudar. Essa é uma frase recorrentemente citada. E eu digo isso para dizer que eu compartilho com ele e faço alusão a ele para não dizer que é uma consideração minha, porque seria suspeita, dado o fato de que eu tenho um envolvimento com esse tema, né? Mas, assim, de modo mais direto e objetivo, a gente pode pensar, Everton, em uma agenda que seja tanto do ponto de vista de onde os nossos pés pisam, e, por outro lado, de uma questão mais macro. Eu também costumo dizer, Everton, que a geografia ela tem uma imposição perante a sociedade pelo fato de que ela é uma disciplina escolar. Então, a geografia está presente para toda a população. Mas eu diria que para estudar os temas da fome, da alimentação, da insegurança alimentar, talvez uma das agendas seria a gente buscar a relação que nós estabelecemos com os alimentos no nosso dia a dia. E, portanto, observar as feiras, observar os circuitos produtivos, observar o que tem se passado com a produção, por que determinado produto tem se retraído, outros têm avançado em todos os locais. Isso é importante. Pensar como que a gente leva esses conteúdos para o mundo das escolas também, que cada vez mais a gente tem que pensar, vamos assim dizer, de onde vem a nossa comida, quem que tem produzido os nossos alimentos, por que eu me alimento de
de determinada forma, em outros locais se alimentam, outros tempos se alimentaram e se alimentam de outras formas, e assim por diante. Então, isso por um lado. E por outro lado, Everton, a questão de que a gente tem pesquisas muito macro, como essas que eu fiz alusão ao IBGE, pensar as políticas monetárias, as políticas de preço, a oscilação do mercado internacional de commodities agrícolas. Aí também tem uma outra dimensão que é bem importante e muito interessante para a gente pensar esses temas. E, bom, chegando já na nossa reta final aqui, gostaria de perguntar algumas referências, né, para também todos nós que escutamos, achamos interessante o debate, no sentido de, talvez, livros, artigos, mas também filmes, literatura, o que tu entender como relevante, né? O que tu poderia nos indicar, assim, como possibilidades de leituras e de aproximações para quem gostou da nossa discussão e gostaria de se aprofundar um pouco mais no tema? Então, Everton, tem muita coisa boa para a gente estudar sobre essas coisas. Eu diria assim, né? Claro, o clássico é a Geografia da Fome. Se alguém tem interesse por esse tema, eu diria que começar por essa obra ou em algum momento passar por ela é imprescindível. Mas tem outras publicações mais recentes que estudam e que revelam esse fenômeno no contexto mais contemporâneo, que são muito relevantes e que talvez até para a sociedade como um todo. Nesse sentido, Everton, tem um livro chamado O Negócio da Comida, de uma jornalista espanhola chamada Esther Vivas Esteve, que eu acho um livro muito interessante, porque tem dados muito recentes. E, putz, a gente pensar o título do livro, né? O negócio da comida, quem controla a nossa alimentação? E a gente pensar que o nosso prato, né, que o meu prato, que o teu prato, é um campo de disputa e que aquilo que está ali é a revelação de uma série de relações de poder, porque se tem um alimento X no prato, ele está associado a um conjunto de ideias, ele revela uma dimensão política, né? E se tiver outros produtos, revela outras dimensões políticas. Então, o nosso prato é uma teia de relações de poder. E a gente nos perguntarmos quem que controla isso que a gente está comendo, né? Fazer esse caminho do, olha, esse alimento chegou no meu prato, mas se eu saísse do meu prato e chegasse para onde esse alimento é produzido, por onde que ele passou? Por quais mãos ele passou? Por quais sujeitos sociais, né? Por uma corporação ou é por um agricultor familiar? É pelo mundo da química, né? da grande indústria química, do laboratório, ou é pelo mundo da química natural, né? Da agroecologia, por exemplo, né? Então, isso eu diria que é bem importante. E esse livro nos permite um pouco essa reflexão. Então, livros são muitos, né? Eu diria que A Carolina de Jesus, Quarto Despejo, é um livro muito interessante. O José de Castro tem um romance que se chama Homens em Caranguejos, que é muito relevante, muito interessante de ler. Tem obras clássicas da literatura, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, O 15, da Raquel de Queiroz. No cinema, eu acho que aquele filme O Poço tem uma metáfora muito interessante, como que os alimentos podem ser uma metáfora para falar sobre a questão social numa sociedade onde se tem restrição a algumas coisas. Tem um filme documentário também que se chama José de Castro, Cidadão do Mundo, que eu acho importante para quem quer se iniciar nesses estudos. E, bom, acho que esses talvez possibilitem a indicação e a sugestão de tantos outros. Bom, o pessoal já sabe a lista aí de livros para a gente poder encontrar, conhecer, né? Enfim, conhecer. E chegar na biblioteca lá, né, Cléder? É importante. Isso. Não, mas acho que são referências muito interessantes essas que tu nos traz. Tenho certeza que o pessoal vai trazer, né? Talvez até debates contigo, né? Te procurar nas redes sociais daqui a pouco para estabelecer um diálogo contigo sobre o que leu e a tua recomendação. Acho que construir essas aproximações é algo possível, né, Cléder? E, bom, eu só posso te agradecer por aceitar o nosso convite, por fazer esse diálogo com a gente, esse bate-papo aqui a respeito de um tema tão importante, tão relevante, né, Cléder? E, bom, o Podcast Sem Fronteiras, ele é uma porta, talvez, de entrada em algumas discussões, alguns pontos, né? Mas também abre portas para aqueles que nos ouvem no sentido de escutar um pesquisador, alguém que trabalha com temas, como o nosso tema de discussão hoje,
mas também acho que cria aproximações, né, no sentido de que a gente possa estabelecer e continuar esses diálogos em outros espaços, sejam eles quais forem. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma questão para o Cléder, basta responder, mandar aqui nas nossas redes sociais ou mesmo diretamente para o Cléder, né? E, bom, Cléder, é isso. Obrigado por abrir as portas para esse diálogo, né? No fundo é isso, né? Everton, eu que agradeço e digo que tu abre as portas e amplia a possibilidade de diálogo sobre esse tema e sobre tantos outros. E inclusive esse formato que tu te dispôs a divulgar esses temas e outros, né? É muito interessante. A juventude aí que está num processo de formação é tão adepta a ele. Então eu te agradeço pelo convite. Como eu disse no início, me sinto honrado. E a gente segue dialogando, vamos assim dizer, naquilo que o mundo do campo do conhecimento e das amizades, das relações locais onde a gente vai passando nos oportuniza. Tá certo. Obrigado, Cléder, então. E, bom, gente, o Podcast Sem Fronteira continua suas atividades aqui. Seguimos com os nossos debates, nossas conversas, as nossas inquietações, né? Fica o convite para conhecer os episódios que já gravamos, mas também os novos que virão aqui do nosso projeto. Acho que é importante ressaltar que o Podcast Sem Fronteira é um projeto de divulgação científica que tem essa intenção, né, de divulgar conhecimentos produzidos na universidade, construindo laços e aproximações com a sociedade. E ele é um projeto que não tem fins lucrativos, né? Nem monetizado, né? Então acho que é um ponto importante a gente destacar essa intenção e essa vontade que temos aqui. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Podcast Sem Fronteira.